Então, bom dia a todos e vamos só recapitulando a aula anterior, aula 6, sobre a ética kantiana e o utilitarismo. A ética de Stuart Mills e Adam Smith. Stuart Mills e Bentham, certo? Então, a pedido do nosso querido colega aí, para explicar o imperativo categórico. O imperativo categórico é uma e só, como diz Kant, né? Age de tal forma que você gostaria que seus princípios se tornassem uma lei universal. Simples. Você deve agir de tal forma que você gostaria que a sua forma de agir se tornasse uma regra geral, que todos agissem como você age. Não precisa de uma doutrina escrita, tu deves ou tu não deves. Deves fazer isso, não deves fazer aquilo. Né? Os 10 mandamentos. Esses aí não teriam o mesmo peso que tem o imperativo categórico. Porque se você, por exemplo, gosta de ser bem tratado, você trataria todos bem para que o seu princípio se tornasse uma lei universal. Mentir, por exemplo. Você, ao mentir, estaria legitimando a mentira. Então, é necessário, né, você falar a verdade porque você gostaria que todo mundo falasse a verdade. Você não gostaria que alguém mentisse para ti. Então, é o motivo de você não mentir. O imperativo categórico, segundo Kant, é esse. Mas nós temos dois tipos de imperativo. Né? Imperativo é uma ação que se impõe como necessário. Por isso é imperativo, porque ele está no final com aquele ponto, pá, exclamação, né? Então, quando eu digo tu deves, já é um imperativo, certo? Se quiseres passar, tu deves estudar. É um imperativo, que é uma ação necessária. Ela se impõe como necessária, racionalmente necessária. Então, quando eu digo tu, se quiseres passar, né, já é hipotético, se quiseres passar, tu deves estudar. O objetivo dessa ação está no resultado que ela traz. Né? Tu deves estudar, traz o resultado passar de ano. Aqui, o resultado é mais importante que a própria ação. Então, de acordo com Kant, ela é uma ação não tão boa, porque o resultado seria o mais importante que a ação mesma. Segundo Kant, a ação boa é aquela em que o fim se encontra na própria ação, certo? Eu devo falar a verdade não pelo resultado que ela traz, mas eu devo falar a verdade porque eu tenho que falar a verdade. Simples, certo? Quando eu digo, se quiseres passar, tu tem que deves estudar, eu estou mais interessado em passar do que estudar. Mas o imperativo categórico diz, tu deves estudar. Para quê? Porque tu deves estudar. É o seu dever. Pronto, acabou. Imperativo categórico. É categórico, não aceita circunstâncias, depende. Não, é categórico. É isso, pronto, acabou. Tu deves estudar porque deves estudar. É o dever pelo dever, certo? Não é dever por um resultado. Eu vou falar a verdade para ter mais amigo, para ter crédito. Não, esse tipo de ação não é uma ação de acordo com a ética kantiana, uma ação boa. Uma ação boa é aquela que tem fim em si mesma. Eu estudo porque eu tenho que estudar. Imperativo categórico. Hipotético. Eu estudo para passar. Eu estudo para ser o bichão. Eu estudo para isso. Eu estudo para aquilo. Esse é o imperativo hipotético, né? Mas o categórico, eu estudo porque é o meu dever estudar, pronto, acabou. Então, a ação boa é ação por dever, e dever por dever, certo? Então, Kant, ele vê que uma ação moralmente boa é aquela ação que é feita pelo dever, e não pelo querer, e não pela circunstância, e não pelo resultado que pode trazer, mas é uma ação pelo simples dever, o dever que vai determinar se uma ação é boa ou não.
O querer, não. O querer vai depender da pessoa. Entendido, Pedro Hélio? Eu expliquei o juízo em Kant, eu expliquei, a pessoa pediu para explicar de novo, eu vou explicar também de novo. Vamos lá. Juízos, né? Juízos são conceitos. Eu tenho um juízo sobre essa garrafa. Eu acho que essa garrafa, que ela é de plástico, eu tenho certeza que ela é de plástico. O meu juízo sobre essa garrafa, o formato dela né, desse formato, né, cilindro, né, são meus juízos de fato sobre a garrafa. Olha, a garrafa é cilindro, a garrafa é verde, a garrafa sei lá, pequena, grande, certo? São juízos de fato. Eu estou constatando o que a garrafa é, simplesmente, um juízo de fato. Quando eu digo está chovendo lá fora, é um juízo de fato. Agora, quando eu atribuo valor, né, a um fenômeno, a um objeto, já é juízo de valor. Quando eu digo essa garrafa é muito boa, conserva água dignamente, eu gosto da garrafa, é uma garrafa agradável para se beber. Então, eu estou dizendo, eu estou atribuindo juízo de valor à garrafa, independentemente do fato. Então, quando eu digo está chovendo, é juízo de fato. Quando eu digo está chovendo e a chuva é agradável para mim, eu estou atribuindo um juízo de valor a um fenômeno natural, certo? Imperativo categórico faz parte do juízo moral, certo? O juízo moral é todos os valores que estão lá. E imperativo categórico é o critério, né, de ação de acordo com o juízo moral, certo? Mas juízo moral bom, certo? Não, o bom aqui não é nem agradável nem útil. O bom é independentemente do agradável. Uma coisa não é boa só porque é agradável. Uma coisa não é boa só porque é útil. A coisa é boa em si mesma, independentemente se seja agradável a alguém ou não. Muitas coisas boas não são agradáveis. Muitas coisas boas não são úteis. Certo caso de filosofia, não é nem agradável, nem útil. A filosofia é boa em si. O conhecimento é bom em si. Às vezes é agradável, às vezes não é, certo? O juízo moral. O juízo moral é quando eu tenho um juízo sobre alguma coisa. A coisa é boa, a coisa é agradável, a coisa é útil. Quando eu atribuo valores às coisas. Esse é o juízo moral que eu tenho sobre as coisas, certo? Eu digo, o Pedro, né, Pedro Hélio é um cara muito bacana, certo? É o meu juízo moral, certo? Porque ser bacana, para mim, é algo bom, né? Quando eu digo Fiuza é um rapaz muito bem comportado, eu estou atribuindo um juízo moral. Ele tem alguns princípios morais que coincidem com os meus, que racionalmente são muito bons para uma boa convivência. Esse juízo moral que todos os seres humanos têm, né? A ação, a melhor ação para agir dentro de uma sociedade, certo? Juiz de fato. Juiz de fato, Fiuza. Juiz de fato é que Fiuza é um rapaz, certo? É uma constatação. Fiuza é um rapaz. Agora, eu digo, Fiuza é um rapaz bem educado, isso já é um juízo de valor, certo? Eu atribuo a minha, de acordo com a moralidade, que eu entendo que é bom, que é ruim, né? Temos que entender o que é moral. Moral é a avaliação, né, do mundo, dos objetos, das pessoas, se é boa ou má, certo? A minha avaliação moral dessa garrafa, certo? Eu digo essa garrafa é muito, digamos, é, queria dar esse exemplo, não. Mas quando eu digo essa garrafa é muito é, é,
deixar para lá. Certo? Quando eu digo, bom, esse filme é muito impróprio para as crianças, por exemplo. É muito impróprio para as crianças como vocês. Eu estou de acordo com uma moral, com princípios morais. Mas um artista, por exemplo, ele não pode ter juízo moral sobre o filme. Ele vai dizer, esse filme é uma arte, não podemos atribuir um juízo moral sobre esse filme, certo? Quando a gente diz, uma coisa é imoral, o que o gato está fazendo com a gata é imoral. Não é. Não é porque eles são animais que não têm, a natureza não tem a moralidade, a natureza não pode ser moralizada. Nós quando a gente fala de atos, né, morais, temos que referir somente aos seres humanos. E nós criamos esses princípios morais, certo? Eu não posso atribuir juízo de valor moral às coisas, ao próprio Deus, certo? Professor, então o juízo moral de valor está correlacionado ao juízo moral? Sim, juízo de valor faz parte da moralidade. Dentro da moral, nós temos valores, valor como o valor do bem, o valor do mal, né? O valor do bem, o valor da felicidade, o valor de todas as questões relacionadas à moral, certo? Então, eu atribuo um valor a um rapaz bem educado mais do que um rapaz mal educado. Eu dou muito valor a conhecimento intelectual, certo? Muitas vezes, o juízo de valor não necessariamente faz parte da moralidade. Como, por exemplo, atribuir valor à chuva. Eu digo, a chuva é agradável, né? Não há aqui princípios morais, digamos, como eu atribuo a Fiuza, quando eu digo Fiuza é um cara imoral, certo? O Fiuza é um cara legal. Não há aqui a mesma... Eu dou a Fiuza, ele é um cara legal de acordo com os princípios morais que ele segue. Esses princípios, essa forma de agir, né, é que eu vou dizer que ele é um cara legal. Agora, se a chuva está caindo, eu digo a chuva é legal, é que a chuva traz benefícios, benefícios de fato mesmo. E eu posso dizer que a chuva é agradável quando eu estou antropomorfizando a chuva, né? Eu digo a chuva, ela é boa, o sol nasce, o sol não nasce, isso é metáfora, certo? Nascer do sol é agradável. Eu estou usando metáfora em vez de valor, né, a um fenômeno natural, certo? A nossa linguagem, ela nos traz nesse sentido. Então, o juízo de valor pode estar correlacionado ao juízo moral? Está relacionado, sim, porque os nossos juízo moral é feito de valores, certo? E valores cristãos, por exemplo, quando se trata de cristãos. Mas no Kant, são valores no sentido de dever, certo? O valor como a verdade, que temos que falar a verdade, esse é um valor, certo? Que faz parte do juízo moral. Mais alguma dúvida? Eu estava querendo, mas eu acho que ainda estão cheios de dúvidas, não posso dar um passo na frente se ainda resta dúvida da aula passada, porque capítulo 7 também é meio que complicado. Ok, então nós temos até 10h10, e teríamos, nesse caso, 20 minutos. Então, vou começar com a aula 7. Sujeito objeto do conhecimento. Nós estamos na modernidade aqui. A tentativa da ciência entender, né, o mundo externo. A ciência está se desenvolvendo aqui, a era do iluminismo, do esclarecimento. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. E aqui temos o sujeito, o objeto e o conhecimento.
Então, ao sujeito cognoscente, o sujeito que tem capacidade de conhecer, a faculdade de conhecer, o objeto cognoscível, o objeto que pode ser conhecido. E o conhecimento, ele é a apreensão do sujeito desse objeto que está externo ao sujeito, certo? Eu sou o sujeito cognoscente. A garrafa é o objeto cognoscível, certo? Eu, como sujeito cognoscente, eu tenho a capacidade de conhecer esse objeto. O que é conhecer? Conhecer é a faculdade de apreender o objeto, o mundo externo ao próprio sujeito, certo? Então, o conhecer o objeto. Como eu faço para conhecer esse objeto já é uma grande questão dentro da filosofia moderna. Eu faço o seguinte para conhecer o objeto. Eu paro, analiso, observo, reflito, e aí eu chego a uma conclusão. Ou eu pego esse objeto, experimento, dou uma lambida, né? Aperto, cheiro, degusto. É outra forma de conhecer o objeto. Nós temos duas formas de conhecer o mundo externo a nós. Nós conhecemos o mundo pela reflexão, né? Pela matemática, por exemplo, nós conhecemos o mundo a partir da lógica, a partir da reflexão, certo? Quando eu digo que 2 mais 2 é 4, conhecer o mundo a partir, né, da razão, né? O conhecimento inteligível, que Platão já havia falado lá atrás. Mas também eu posso conhecer o mundo pelos sentidos. Eu digo, os passarinhos estão cantando. É um conhecimento vindo pelo sentido audição, certo? Então, essas duas formas de conhecer o mundo. E nós vamos ter, né, na França, um cara chamado Renatus Cartesius, como ele escreve em latim, daí cartesiano, teorema cartesiano, certo? É René Descartes em francês, não tem o S, não se lê o S, é René Descartes. Então, René Descartes, ele era estudante da universidade, também não chegou a ser professor, porque o primeiro professor de filosofia na universidade é Kant. Então, nós temos René Descartes, que está tentando, como um bom matemático, René Descartes é um matemático, ele está tentando saber o que é conhecimento verdadeiro, né, seguro, para diferenciar daquilo que seria enganoso. O que é conhecer? Conhecer, adquirir, né, é aprender os objetos fora da minha mente, fora do meu interior. Mas muitas vezes eu posso apreender esses objetos de forma errada, né? Ou pode ser transmitido de forma errada. Então, como eu vou saber que o meu conhecimento é um conhecimento verdadeiro e seguro sobre alguma coisa? Porque quando eu vou falar da garrafa, essa garrafa muda. Então, tudo aquilo que eu falo sobre a garrafa está sujeito à mudança, à corrupção. E eu mesmo mudo. E quando eu falo da garrafa, a garrafa mudou, eu mudei. E o meu discurso se torna falso, porque o discurso verdadeiro é aquele que coincide com o objeto. Quando eu digo essa garrafa é nova, certo? Essa garrafa coincide com a minha fala, ela é nova, certo? Mas daqui 100 anos, essa garrafa é nova, já não serve mais para essa garrafa, certo? Porque ela mudou e eu mudei, sou uma pessoa com outras experiências. Então, um conhecimento seguro, ele não pode sofrer mudança, ele não pode falsear, né, ao longo do tempo. Tem que ser algo permanente, fixo. Então, Descartes observou na universidade onde ele estudou que os professores de filosofia ficavam num mundo muito abstrato e nenhum deles concordava com o outro, sempre discutiam sem chegar a nenhum resultado. Esse é o problema de todos os professores de filosofia. Amanhã nós vamos ter justamente o nosso encontro, eu e o professor Elano, para discutir sobre sofistas e o Sócrates, lá no live, às 5 horas, no Instagram. Então,
ele viu que os professores de filosofia não chegavam a resultado nenhum. Mas, ao contrário, seus professores de geometria da matemática, sempre seguindo diversos caminhos, chegavam sempre ao mesmo resultado, certo? Usavam um método, o que não se usava dentro da filosofia. Portanto, Descartes, ele vai perceber que a filosofia não tendo um método, se ele usar o método, talvez chegaria num conhecimento mais verdadeiro. Não só a filosofia, mas também a própria ciência. Pensamento de Descartes se aproxima do pensamento de Platão. E pensamento de Platão é, né, fundamentado no pensamento de Parmênides, certo? Então, há uma ligação aqui de Parmênides, Platão e Descartes. O que Platão havia feito, né, Descartes está fazendo agora na modernidade. Não há muita diferença, certo? Inclusive, a divisão que faz do homem entre alma e corpo, Descartes divide entre mente e corpo, né? As coisas não mudaram muito. Também são matemáticos. Descartes é matemático, assim como Platão é matemático. Platão estudou na escola dos pitagóricos, escola, né, que é centro da matemática da Grécia. Mas no sentido matemático do ato de reflexão. Sim, a da contemplação, justamente de observar além do metafísico, de observar além da matéria, certo? Observar aquilo que a minha mente pode captar, que justamente os sentidos não podem me dar isso. Os sentidos, eles me enganam. Então, eu tenho que ir além dos sentidos, a reflexão, sair das aparências, é o que Parmênides havia falado. Eu só vou corrigir os meus sentidos, que eu vejo as coisas mudando, que toda mudança é uma ilusão. Parmênides havia falado que a razão vai corrigir isso, tem que buscar esse ser eterno, né? E que Platão reforçou e que Descartes agora está reforçando. Exatamente, ele vai dar um nome mesmo, ideias inatas. As ideias inatas. Letícia, é o que eu ia chegar lá, mas você já está dando spoiler. Então, Descartes também achava que as memórias já estavam guardadas antes de ter contato. Isso ele chama de ideias inatas. Ele faz o seguinte, ele começa, não sei se dá tempo, temos 10 minutos, eu falo muito, Descartes diz, observando, né, para a ciência, para a filosofia, que não tem um método, se eles seguiram um método, chegariam a um conhecimento mais seguro, a base, uma base sólida. Para você construir uma casa, você precisa cavar, chegar numa base sólida, onde a rocha, e encher essa base de concreto, né, de cimento, e aí fica uma base forte, onde você vai construir o seu edifício. Então, o seu edifício não tem perigo de cair se você, né, tiver uma base forte. Assim também a filosofia e a ciência devia cavar até chegar numa base forte e aí colocar, né, um alicerce que seja que não muda com as circunstâncias. Então, que seja realmente fixo, inabalável, que nenhuma dúvida pode derrubar. Pedro Holanda, qual ideia? Ideias inatas? Eu vou chegar lá, certo? A gente vai explicando para chegar nessas ideias inatas. Então, Descartes diz, bom, a ciência, adquirindo esse método, né, e a filosofia, e esse Descartes, né, da matemática, traz esse método para a filosofia. Ele vai dizer, bom, para chegar no conhecimento verdadeiro, você tem um problemão. E primeiro passo é dividir esse problemão em vários probleminhas. Agora você vai enumerar quais mais fáceis e mais difíceis. E você vai seguir um degrau de fáceis ao mais difícil, que nem no jogo. Aí, no final, você faz uma revisão, enumera, né, e conclui. E o teu problemão já está resolvido. Esse é o método, é o caminho. How now? Como fazer? Certo? Então, ele diz, o método que ele vai trazer para a filosofia é o método da dúvida.
A dúvida não é para ele dizer que não existe nenhuma verdade. Como diziam os céticos, coloca dúvida como método para dizer que não é verdade. Descartes é o contrário, ele usa da dúvida como método para chegar num conhecimento verdadeiro, numa certeza clara e evidente. Não, Descartes não é reducionista, ele é racionalista, ele usa a razão, né? Ele é racionalista, não reducionista. Descartes, ele pega a dúvida como peneira. Você sabe, você pega a peneira, coloca areia, né? E vai peneirando. O que é areia passa pela peneira. Agora, aquilo que não é areia, que o gato enterrou lá, esse fica na peneira. Dúvida é que nem a peneira. Você bota tudo, todo o conhecimento que você adquiriu na escola, ele colocou na dúvida todo o conhecimento que ele havia adquirido na Universidade Católica, né? Aí a grande dúvida de Descartes, o que realmente eu aprendi que seja um conhecimento verdadeiro dentro da Universidade Católica e o que realmente é apenas crenças, né? Então, Descartes coloca tudo dentro da peneira da dúvida e começa a duvidar. E aí, aquilo que passar da dúvida, que superar a dúvida, que não pode ser mais duvidado, é um conhecimento seguro. Aquilo que eu posso duvidar, então não é um conhecimento seguro. Portanto, eu tenho que descartar. Então, Descartes usa da dúvida como filtro, né, para chegar no conhecimento indubitável, no conhecimento claro e evidente. A verdade não pode ter nada de obscuro, certo? Então, Descartes, ele usa a dúvida metódica para chegar no conhecimento verdadeiro. Como ele faz isso? Descartes, né, diz que bota que ele está de roupão na frente da lareira, né, lá em Gênova, né, aquele frio, e Descartes, ele diz, bom, eu estou aqui lendo na frente dessa lareira a essa hora da noite, mas eu não tenho certeza de que realmente eu estou aqui, porque eu podia estar dormindo, sonhando que eu estou aqui. Porque quando você sonha, você não tem certeza que está acordado. Você acha que está acordado. E quando você está acordado, você pode estar dormindo. Então, a gente não tem certezas claras da realidade, porque às vezes a gente está dormindo, achando que está acordado. Muitas vezes eu sei que tem gente aí que dormiu e tocou o alarme, foi ao banheiro, fez xixi, e depois o alarme tocou de novo e acordou molhado, certo? Esse é o problema de não distinguir o real do sonho. Então, Descartes vai dizer, tem gente que está com febre, muitas vezes tem delírios, porque a febre nos faz enxergar coisas que não existem, o medo também, certo? Então, pessoas que estão com febre alta, pessoas que têm problemas mentais, pessoas que estão sonhando, criam uma realidade que não existe. Como distinguir uma realidade da outra? Esse é o grande problema. Qual é o conhecimento verdadeiro e qual é falso? Então, já que nós temos isso, Descartes está fazendo essa reflexão, né? Bom, eu não sei se eu estou aqui dando aula para vocês online, porque eu posso estar sonhando que o mundo está com grande pandemia, pode ser tudo um grande pesadelo meu, e daqui a pouco eu acordo tarde para ir dar aula presencial para vocês. Eu não tenho certeza se isso é um pesadelo ou se isso é verdadeiro. Ou pode ser que eu pirei dando aula para vocês e eu agora estou esquizofrênico. Eu estou preso num hospício, estou imaginando perante essa almofada que eu estou dando aula online para vocês. E, na verdade, vocês nem existem. Vocês são criação minha, porque eu estou num país muito distante do Brasil. Estou imaginando que eu estou no Brasil. Então, eu nunca vou ter certeza, porque se eu for um doente mental, eu nunca vou saber que eu sou doido. Porque o doente mental acha que o mundo que ele está imaginando é real. Então, como falar para esse doente mental que isso não é real? Se eu não posso falar com um doente mental, e se eu sou esse doente mental? Certo? Porque eu posso aqui simplesmente estar sonhando e sou uma criança de 5 anos
que está em Cabo Verde, sonhando que eu estou dando aula para vocês, e a internet nem sequer existe naquela época. Então, podemos dizer que tudo pode ser fruto da imaginação humana. É como no jogo, você entra no jogo, anda e aparecem as paisagens, aquilo que ficou para trás desaparece. E quando você vira, aparece de novo. Toda essa realidade pode ser criação tipo do computador. Quando eu ando para frente, as coisas aparecem. Quando eu olho para trás, voltam a aparecer. Então, e se o universo fosse apenas uma criação de um cérebro que está preso numa cuba? E se tudo fosse programação de um cérebro só? E se esse cérebro ia desligar? Certo? Todo o universo ia desaparecer. Então, essa é a grande questão, certo? Então, podemos dizer que Descartes ele está fazendo essa reflexão. Mas tem uma coisa, Matrix é originado justamente desse pensamento de Descartes, a origem também de Leonardo DiCaprio. Então, Descartes vai dizer, eu posso duvidar de tudo, tudo, mas uma coisa eu não posso duvidar. O que é que eu não posso duvidar? Alguém quer chutar aí? Tem uma coisa que eu não posso duvidar. De que eu estou duvidando. Se eu estou duvidando, é porque eu existo, certo? Eu primeiro preciso existir para duvidar. Então, se eu estou duvidando, eu existo. Vocês podem não existir, o mundo pode não existir, mas esse ser pensante, duvidoso, existe. Então, essa é uma certeza clara e evidente de que o pensamento garante a minha existência. Então, somente o pensamento pode garantir um conhecimento verdadeiro. Somente a razão pode me dar um conhecimento válido. Enquanto os sentidos me dão um conhecimento falso. Se alguém me enganou uma vez, eu não posso confiar mais nessa pessoa. Os sentidos já nos enganaram algumas vezes. Você escutou vozes, você viu alguma coisa que não era. Então, se o sentido já te enganou, como confiar de novo nos sentidos? Os sentidos nos enganam. Então, devemos confiar na própria razão. Que loucura, né? Quem dorme sabe que quando sonha, está sonhando. Não sabe? Não tem certeza. Gente, Descartes também, para chegar nas ideias inatas, ele vai dizer, tem a matemática. A matemática é um conhecimento indubitável. A matemática é clara e evidente. Eu não posso duvidar da matemática, claro. Certo? Mas, já que eu não posso duvidar da matemática, eu posso duvidar onde a matemática se apresenta. Aonde que a matemática se apresenta como clara e evidente? Na minha razão. Na minha mente, a matemática aparece como clara e evidente. 1 mais 1 é 2. Descartes vai dizer, bom, a minha mente foi criada por Deus. E Deus, que tudo pode manipular a minha mente, que ele criou. Então, ele pode me enganar. Toda vez que eu vou fazer o cálculo 1 mais 1, faz com que dê 2. Então, esse Deus enganador, brincalhão, me faz ver uma exatidão onde não há, na matemática. Então, esse Deus pode me enganar. Então, eu não posso dizer que 2 mais 2 realmente é 4, porque esse Deus enganador pode estar me enganando, porque ele manipula a minha mente e me faz enxergar a matemática como algo exato. Esse gênio maligno, isso. Então, esse gênio maligno que me engana, que 1 mais 1 é 2, que 2 mais 2 é 4, certo? É Deus. Mas ele vai dizer, se Deus é perfeito, se Deus ele é todo sumamente bom, ele não pode cometer um ato que iria contra a sua perfeição, a sua bondade, que é justamente enganar. Então, Deus não pode enganar porque ele é perfeito. Então, se ele não me engana, tudo aquilo que apresenta a minha mente é verdadeiro. Tudo que está na minha mente, criado por ele, que justamente as ideias matemáticas, a própria ideia de Deus, então todas as ideias que estão na minha mente, que foram criadas por Deus e colocadas lá, elas são naturalmente verdadeiras, porque Deus não colocaria na minha mente algo enganoso. Então, segundo Descartes,
tudo que há na minha mente, as ideias inatas à mente, as ideias que estão pré-programadas por Deus na minha mente, elas são naturalmente verdadeiras. Então, o que é conhecimento seguro, absoluto, é o conhecimento adquirido pela reflexão, onde o sujeito vai entrando em contato com as ideias inatas na sua mente, sem a intervenção dos sentidos. O conhecimento verdadeiro é um pensamento puro, a razão pura. Por isso, Descartes é considerado racionalista, porque coloca que a razão é a fonte segura para um conhecimento absoluto, um conhecimento verdadeiramente certo, claro e evidente. E se eu acreditar que Deus não existe? Descartes, ele é um religioso, certo? Descartes não tem essa dúvida de que Deus não existe, porque ele vai dizer, como Deus não existe se eu tenho ideia de Deus? Certo? Como eu ser finito, eu teria ideia de alguma coisa infinita. Como eu, sendo uma pessoa imperfeita, teria ideia de uma coisa totalmente perfeita? Não seria possível. Mas isso significa que esse ser infinito, esse ser totalmente perfeito, colocou como carimbo na minha mente a sua própria ideia, porque eu não teria como alcançar a ideia de Deus. Pelos sentidos, impossível, certo? Então, para Descartes, Deus existe necessariamente, porque todos os seres, eu posso imaginar, todos os seres têm qualidades, certo? E Deus tem toda a qualidade de tudo, inclusive a qualidade da existência, porque qualquer coisa seria mais que a ideia de Deus. Se a ideia de Deus é uma ideia perfeita, se Deus é perfeito, Deus é sumamente perfeito, então a existência não pode faltar a ele. Então ele existe necessariamente, porque a ideia faz parte, né, de Deus. A existência faz parte de Deus. Mas, tio, como é que ele acredita no gênio maligno e acredita ao mesmo tempo Deus garante? É o que eu disse, ele vai dizer, esse Deus, se ele é perfeito, ele não pode me mentir. Então, esse gênio maligno não existe, certo? Porque Deus não pode enganar. Então, esse gênio maligno, ele usou como uma dúvida no início, é apenas dúvida, hipótese, Descartes vai criando hipóteses, ele vai dizer, não, Deus é perfeito, ele não pode me enganar. E ele criou minha mente à sua imagem e semelhança. Então, tudo que existe na minha mente também é verdadeiro, como Deus é. Perfeitamente mal. Aí a gente vai no Agostinho, o mal não existe, certo? Existe o bem, né? O bem é o único ser que existe, não existe o ser oposto ao bem, seria a ausência do bem, então não haveria ausência total do bem, assim como, por exemplo, existe a claridade, né? O escuro, a escuridão é apenas a ausência da claridade. O que é, em essência, é claridade. Assim como não existe frio, a temperatura, né? Há só calor e ausência do calor. Frio é uma sensação nossa. Existe ausência ou não de temperatura, certo? Então, Deus é o ser, é o bem, é o próprio bem, e não haveria o seu contrário. Capeta é uma imaginação da Idade Média para botar medo nas pessoas. Dizer que ela é perfeita já é uma atribuição de um valor. Se a natureza é perfeita, a natureza não é nem imperfeita nem perfeita. Essa ideia é sua, né? Você que atribui um valor de perfeito e de imperfeita à natureza. A natureza é ela mesma, certo? Tudo que você falar sobre ela é um conceito seu, de valor ou de juízo. A ciência não vai dizer que a natureza é perfeita. A ciência simplesmente explica os fenômenos como elas acontecem. A natureza é amoral. Exatamente.
A natureza é amoral e nós somos seres que moraliza tudo, certo? Ok, gente. Então, até a próxima. Obrigado por estarem aqui, pelas perguntas, pelas respostas também que deram. Ok, tchau, gente.